Entre quatro paredes, estamos aqui novamente. Acho que um dos assuntos mais esperados desde quando a gente começou com o nosso podcast, né, Rafa? Que eu já tinha em mente, eu falei assim, não, esse assunto a gente vai ter que abordar, achar uma pessoa muito especial para a gente destrinchar sobre sexo anal. E ninguém melhor do que uma proctologista maravilhosa, Clarice, minha amiga. Nós convidamos para estar aqui com a gente hoje. Quero que você se apresente e fale um pouquinho do que você faz, da sua especialidade, eu acabei de falar, né? E vamos começar a abordar sobre este assunto sem tabus. Sem tabus, exatamente. Proctologia e vários seguidores meus também gostariam de saber bastante de sexo anal. Tive várias perguntas. É o assunto mais falado na minha caixinha, dentro da sexualidade, Da é minha sexo também. anal. Da minha, todo mundo preocupado com hemorroida, com próstata. Vamos tirar todas as dúvidas hoje. Todas as dúvidas. Está Obrigada. em suas mãos, dona Clara. Que responsabilidade, hein? O podcast mais aguardado. Mais aguardado. Obrigada, Lu. Obrigada, Rafa, pelo convite. Então, eu sou proctologista. Proctologista é um médico que tem uma formação cirúrgica e que cuida da saúde do ânus e do intestino como um todo. E realmente, assim, as dúvidas de sexo anal bombam no meu consultório, no meu Instagram também. E eu tenho o maior prazer de responder, porque acho que a gente tem que dar essa abertura para o paciente e para o seguidor também, de alguma forma. Acho importante a gente responder também, assim, de forma técnica, porque tem muita gente dando pitaco por aí e acaba que as pessoas nem sempre fazem o que precisa ser feito, né, de forma correta. Então, vamos lá, mandem as perguntas. Exatamente. É assim, é importante, nós como profissionais de saúde, né? É uma das principais perguntas. Faz mal? Deve fazer ou não deve? É importante a gente falar que, assim, independente de qualquer coisa, as pessoas fazem. Então, se as pessoas praticam, cabe a nós fazer uma orientação, né? Ninguém aqui está estimulando a prática de sexo anal, mas nosso papel é orientar e para que as pessoas saibam, né? Os riscos que podem correr dentro do sexo anal em referente às infecções sexualmente transmissíveis, que eu acho importante a gente falar aqui, né? Então, vamos começar por isso. Faz mal, claro, a prática do sexo anal pode ocasionar alguma lesão anal ou com o tempo, com a prática? Você pode praticar todo dia ou não pode praticar? Existe um tempo? Fala um pouquinho sobre isso com a gente. Então, essa pergunta eu sempre respondo, até já no Instagram, já respondi. Não faz mal, desde que você tenha alguns cuidados. Você precisa estar mais atento a determinados cuidados. Porque o que acontece na região do ânus? É uma região muito mais vascularizada. Então, se a gente não está tendo uma relação protegida, com preservativo e com uma lubrificação externa, porque o ânus não tem lubrificação como a vagina, a gente vai aumentar o risco de trauma, o risco de sangramento, microtrauma no pênis e no ânus, e isso aumenta a chance de transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. Agora, se a gente está falando de uma pessoa que está usando preservativo, que está usando uma lubrificação adequada, esse risco vai se assemelhar ao risco de qualquer outra relação. Então, o sexo anal não é o vilão da história, não é ele que, assim, desde que todos esses cuidados sejam tomados, ele não precisa ser considerado vilão, porque os riscos vão estar muito próximos à relação vaginal, por exemplo. E aí você perguntou assim, de todo dia, a gente não tem uma regra de X vezes por mês, por semana, vai aumentar o risco de lesão de musculatura. O que a gente vê na prática? Que um cuidado super importante, até falando da lubrificação. Essa lubrificação não pode ser feita com pomada anestésica, porque a gente precisa ter esse filtro de que se está tendo dor na relação, é porque aquela relação não está legal e ela precisa ser interrompida. E aí, quando a pessoa usa pomada anestésica ou usa a mão de algumas drogas que existem muito nesse meio, assim, muitas pessoas que têm relação anal como uma prática rotineira, acaba que existem drogas mesmo, assim, substâncias que não são legalmente vendidas, pelo menos aqui no Brasil, que agem relaxando a musculatura para que a pessoa tolere
a prática. E aí, com isso, a gente realmente aumenta o risco de lesão esfincteriana, porque a pessoa perde esse filtro. A lesão esfincteriana, assim, falando em termos não médicos, né? De lesar a musculatura, da pessoa ter um estiramento da musculatura, porque aquela musculatura não estava preparada para aquele tipo de relação. E aí, como essa pessoa está usando um anestésico, ela perde o filtro da dor e relaxou demais, aí a gente acaba aumentando o mesmo risco. A gente chama isso de sexo químico, que é o uso de drogas na relação, e esse é um grande risco para quem tem relação anal associado ao uso de drogas. Esse, assim, no meu ponto de vista, é um dos maiores vilões da relação anal. E faz realmente uma incontinência fecal? Pode acontecer no futuro? Pode, quando a gente está falando principalmente de sexo químico ou de uso de outros brinquedos durante a relação que tenham volume muito maior do que o tolerado pelo estiramento da musculatura. Porque, assim, a musculatura é um elástico, né? Como um elástico, ele vai esticar e vai voltar. Se você estirar demais, como qualquer elástico, ele não é capaz de voltar para o tamanho que ele estava. Mas numa relação consentida, né? Que a pessoa não tem um trauma, não é uma violência, está lubrificado e tem o relaxamento consciente daquela musculatura, ela quer ter aquela relação, então o músculo está relaxado, essa chance de lesão de musculatura é muito baixa, né? E aí a gente tem que tomar cuidado só em algumas situações específicas, assim, mulheres que já têm algum padrão de incontinência, que já têm uma lesão de musculatura, às vezes por um trauma obstétrico, por uma lesão obstétrica, alguma situação assim muito específica que a gente tem que ficar um pouquinho mais atento, se já é um músculo que está ali no limite do funcionamento, para não correr nenhum risco nesse sentido. Eu também recebo pergunta demais, assim, sobre quem faz sexo anal. Você consegue notar que a pessoa fez sexo anal? A famosa perder a prega? Vamos botar aqui. Também é uma dúvida joga muito logo, perde né? as pregas, Perde exatamente. as pregas. Eu vou Doutor, ficar... se você fizer o meu exame... meu exame de próstata, eles vão notar que eu faço sexo anal? Pô, pior que a gente não vai notar. Não tem como, né, cara? Não tem como. Essa é uma pergunta que toda hora aparece, impressionante. O pessoal preocupado pra caramba, viu? Pessoal, fiquem tranquilos. Não, os pacientes falam assim, mas você tem como saber que eu já tive relação anal? Cara, não tenho. A menos que tenha sido uma situação lesão, né? de lesão de musculatura que não é o habitual, né? Então, não tem. Pode ir tranquilo no prócto e no uro, que a gente não vai descobrir. Se você não quiser contar, a gente não vai descobrir. E a gente também não quer saber. E a gente também não quer saber, exatamente. A gente quer saber, assim, eu até falo isso bastante, assim, a gente quer saber por razões específicas, não é por curiosidade. Então, se a pessoa tem relação anal, eu tenho que ter uma... Até pra poder orientar, exatamente. Não, eu tenho que ter uma preocupação, por exemplo, com prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Pouca gente sabe disso, mas é uma recomendação do Ministério da Saúde. A gente tem que colher preventivo e pesquisa de clamídia e gonorreia de 6 em 6 meses para todo mundo que tem relação anal passiva sem preservativo. Olha só. Isso é uma recomendação que a gente precisa semestral? fazer. Semestral. Sem preservativo, semestral. E eu encontro muito, por incrível que pareça. É mesmo? Porque o que acontece? A parte ginecológica, assim, a mulher vai uma vez por ano no ginecologista, em geral, né? Assim, é uma recomendação. E o pênis é mais fácil ainda, porque tá saindo uma secreção, você tá vendo. É tudo muito óbvio, né? É uma coisa que eu sempre falo. Os homens, é tudo muito assim florido, né? O cara apareceu com a secreção, não tem pra onde correr, né? O cara não tem uma secreção e tá na dúvida. No ânus, não. Porque no ânus, às vezes, você tem um muco, porque evacuou com um pouco mais de diarreia, ou tá com uma diarreia e não tá entendendo por que tá tendo aquela diarreia. Na verdade, não é a diarreia, é o final do reto que tá inflamado, ali, a entrada do canal anal, o reto é bem baixo, bem perto do ânus que tá inflamado, e aí a pessoa foi confundindo aquele muco e, na verdade, é uma secreção, uma clamídia, uma gonorreia. E a gente faz diagnóstico no consultório. E ele sente alguma coisa? Tem algum sintoma específico para clamídia? Para gonorreia é mais clássico de ter essa secreção. E às vezes mais secreção, no caso. Secreção. E às vezes tem uma sensação de tenesmo, que é vontade de evacuar toda hora. Ou como se não conseguisse... Sempre tá querendo, como se não conseguisse evacuar tudo. Agora, mesmo a gonorreia... Eu já peguei algumas gonorreias assintomáticas... de eu examinar e falar...
pô, está com secreção, você não tá sentindo nada? Nada. E aí, colhe, espera os resultados e vem positivo. E clamídia, eu vejo muita clamídia, sem sintoma nenhum. É impressionante. Assim. Olha só. Impressionante. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, né? Pois é, imagina. Não sabia, de 6 em 6 meses, imagina. As mulheres a gente já sabe que tem que fazer, né? Preventivo direitinho, uma vez por ano e tudo. Os homens, bom, nem se fala que é simples assim, mas eu não sabia disso. Olha aí. E as mulheres não colhem, na verdade, assim, por mais que você colha, ela pode ter clamídia e gonorreia no ânus e não ter na vagina. Quando você tratou tudo, resolveu tudo. Tá e trata do mesmo jeito, do mesmo jeito, igual. Agora, ela pode ter. E eu pego, assim, Eu até me ligo pra gineco. Acho que isso ainda não peguei nenhuma. Mas já pego e ligo. Falo, olha, veio positivo, tô tratando tudo. Porque depois... Até pra ver que, assim, que é real isso. Que não vai vir no preventivo ginecológico. Entendeu? Porque, na verdade, no preventivo... O preventivo é só o preventivo. Pra gente rastrear essas infecções, a gente tem que fazer o rastreio pra IST. Uhum. Então, eu faço de rotina anualmente nas minhas pacientes. Mas nem sempre no preventivo não vai vir. Olha só. O preventivo, né? A colpocitologia oncótica é para rastreio de câncer de colo uterino. Então, é um exame específico para rastreio de IST. Olha só. Interessante. Então, às vezes, não foi nem colhido, não foi, entendeu? Não foi investigado, realmente. Não, é isso, assim, é bem legal também. É que a gente não pode ter esse preconceito, é uma coisa que eu tenho clara e acho que a gente pensa parecido, óbvio, né? A gente não pode pensar assim, porque ela é casada, eu não vou colher. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, não, mas eu não tenho relação anal. Eu até brinco assim, vamos definir relação anal? Porque, assim, tem um monte de coisa que tá valendo. Então, assim, vamos lá, estamos liberados aqui, né? Estamos liberados. Beijo grego. Transmite clamídia e gonorreia. Clamídia e gonorreia tá na saliva. Então, encostou, mas não teve penetração. Transmite clamídia e gonorreia. E aí, quando eu falo isso, a pessoa fala, bom, então peraí, então é melhor você colher. Abre o leque ali, né? Abre o leque e fala, então peraí. Então vamos colher, Tem mais contato que eu pensava, né? Ou então pensa assim e fala, então vamos colher, né? Melhor a gente escolher, a via das dúvidas, a gente escolhe. Dúvida, vamos tirar essa dúvida, né? É melhor. E me diz uma coisa, hemorroida. Hemorroida e sexo anal, tem relação? O que é hemorroida? Vamos botar assim para poder... Vamos lá. Então, hemorroida, todo mundo tem hemorroida. A doença hemorroidária acontece quando aquele vaso, que é o mamilo hemorroidário, está dilatado. Ou vem para fora, sangra, incomoda. A pessoa com a hemorroida não tem nada a ver com o sexo anal. Então, não é porque você tem hemorroida que você vai ter sexo anal. Às vezes, até o paciente brinca assim, mas você vai falar que você vai operar a minha hemorroida, o que as pessoas vão pensar de mim? Vão pensar nada, vão pensar que você é normal, igual todo mundo. Vão pensar que você melhorou. Qualquer pessoa pode ter hemorroida. Que você vai sair daqui bem, né? Mas esse preconceito que existe, essa associação que existe, não tem nenhum fundamento. O que acontece, assim... A relação anal tem um certo trauma e aí isso pode desencadear a crise, assim como evacuar ressecado pode desencadear a crise. Limpar com papel higiênico pode desencadear a crise. Uma diarreia também pode desencadear a crise pelo esforço evacuatório. Então, o que eu oriento os meus pacientes? Assim, se você tem hemorroida e deseja ter relação, vamos tentar evitar ao máximo... Sim, manter uma lubrificação excelente para diminuir o trauma. Tentar usar preservativo, porque quando você tem a relação sem preservativo, depois aquele ejaculado fica dando uma sensação de vontade de evacuar que vai simular esse esforço evacuatório. Então, essa é uma dica legal, que às vezes a pessoa faz a crise de hemorroida porque teve uma relação com ejaculação. E se não tiver ejaculação, às vezes não vai irritar em nada a hemorroida, vai conseguir manter a relação. Acabou ali a relação, acabou qualquer reflexo que ela tenha. Exatamente. Senão aquilo fica perpetuando depois e às vezes a crise vem depois, entendeu? E assim, tenta. Se tiver tendo crise e quiser ter relação anal, vamos resolver a hemorroida, né? Que é a saída. Mas não que seja proibitivo, nada nesse sentido, não. Perigo, assim, nada, né? Nenhum perigo, assim. Não, perigo de ter a crise, né? Assim. E, tipo assim, durante né, a crise, aí não... Não, aí não tem como, né? Porque você não vai conseguir nem ter prazer ali na relação, né? Que é desagradável, tá de hemorroida. Não que eu tenha. Mas é um horror, credo. Aquilo não é de Deus, não. Horrível. Isso vale pra fissura também, claro? Fissura, então, é impossível. Porque a fissura gera uma hipertonia, horrível, né? Não, mas um fator causal. A hemorroida não tem. Agora, o sexo anal pode causar fissura. Porque a fissura vem
A fissura se divide mais ou menos assim, em duas grandes causas. Ou é uma pessoa que já tem o músculo muito apertado, então tem uma hipertonia do músculo, ela não consegue relaxar adequadamente, ou sofreu um trauma de a maioria das vezes, de evacuação, mas também pode ser um trauma pós-relação. E até tem uma outra que foge um pouquinho, mas assim, a fissura anal pode ser uma infecção sexualmente transmissível. Na maioria das vezes, sífilis. Então, vira e mexe, a gente pega uma dando fissura. Anal, olha só. Dá. Mas sífilis não dói, geralmente, né? O cancro então eu ia duro falar não dói. agora. Na teoria, ela não dói. Só que eu até falo, assim, é difícil a gente ver uma coisa que não dói no ânus, porque incomoda. Então, é difícil você diferenciar, assim, você não sente nada. No pênis, eu acho que a pessoa tem uma úlcera e vai... não tô sentindo nada. No ânus, qualquer coisa incomoda. Porque ocupa espaço ali, né? Eu acho, né? Acho que é questão de ocupar espaço. E assim, na verdade, chama atenção isso. Você vê uma fissura bem formada ali, uma fissura, às vezes, até um pouco mais profunda, e a pessoa não tem a dor correspondente ao que você esperava. E, às vezes, a fissura... Aí é uma coisa muito técnica, mas vamos lá. Às vezes, a fissura não está na linha média, assim. O clássico da fissura, ela está... Imagina um ponteiro de relógio, 12:00 ou 6 horas, né? Na linha média do ânus. A fissura por IST, às vezes, ela está fora dessas regiões. Então, isso chama atenção para a gente de pensar. E eu já peguei várias, assim, várias. Acaba que, assim, eu faço muito essa parte de IST... Tem um público LGBT muito grande no meu consultório. Então, assim, talvez eu tenha um alerta maior para isso, sabe? De olhar e sempre pensar em infecções sexualmente transmissíveis. Então, eu acho umas sífilis que já estavam rodando e que ninguém achou. Essa coisa da clamídia e gonorreia. Pô, mas ninguém colheu. Porque você tem que estar pensando nisso para a coisa acontecer, entendeu? Não é tão comum assim, mas você acaba que tem muito esse público, você acaba vendo com muita frequência, assim. Eu vejo com bastante frequência. E aí a sífilis não daria o cancro duro no pênis, ou não daria na vagina, daria no ânus direto, daria no sem ânus, dar o cancro. E aí o que acontece? Que é muito mais complicado, né? De você diagnosticar. Para isso virar uma secundária, não custa nada, né? Isso, e o paciente, a gente perde esse timing. Porque quando você vai ver, melhorou. 2 a 3 semanas depois, melhorou. E ninguém pensou, e ninguém testou. E o cara fala, eu nunca tive lesão nenhuma, doutor. Que sífilis é essa, né? E o cara ficou incomodado com aquilo um maior tempão. Isso, e não obrigatoriamente ele teve uma relação com penetração. Então não tem que ter essa lógica nem chegou perto ali, de né? que o cara... o pênis não chegou ali, né? Nada chegou ali perto, né? Às vezes foi o beijo grego, uma estimulação de outra forma, exatamente. Né? E aí teve contato e apareceu ali a lesão. E assim... não é para você considerar porque tem relação anal e tal. Óbvio que é mais comum com quem tem, mas não é uma regra fechada, né? Eu acho importante a gente também falar sobre os brinquedinhos. Vamos lá. Né? Porque o ânus tem uma peculiaridade diferente da vagina, né? Então a gente tem que ter um cuidado maior, porque se entrar completamente... Não sai. Isso é tão comum, né? Nas emergências por aí, né? Muito, já vi cada coisa. O hospital, né? Um negócio, né? Um frenesi, né? Frenesi. No Stott é um museu. Um museu. Sério. Mesmo? Sério. Então conta pra gente o que você já museu viu. de consolos. Já vi tudo que vocês podem imaginar. De todos os tipos, de todos os materiais. Qual o maior que você já viu? Que você falou assim, não é possível. Ai, nem sei. Sei lá. Não sei. Garrafa de pet. tamanhos. Não, garrafa pet nunca vi. Pet. Mas odorante já vi muito. Desodorante eu já vi também. Mas consolos, assim, de madeira, esculpida, já vi. De madeira. E a história é sempre a mesma, né? Dona Clarice? A pessoa Eu fala... escorreguei. Eu tava de toalha, saindo do banho, escorreguei, caí pra ter essa mira laser, porra. Legumes também. Legumes? Falar legumes. Porque o legume já fica por ali, qualquer coisa espera que daqui a pouco melhora. Você absorve a vitamina, não deixa de ser uma boa. Legume pra caramba, é? Também já vi. Abobrinha. E o que Mas acontece, agora... assim? Não, fala. Não, fala. Você ia contar, porque você vai contar a história boa, só pergunta. Eu não sei se a Lu ia puxar esse assunto nesse sentido, porque eu acho legal de falar dos plugs, que eu acho que, assim, tem uma galera usando. Esse não é um assunto que se fale muito. Tem até com o rabinho, né? Isso. Eu já vi um negócio O rabinho é menos mal, porque o rabinho não entra. O rabinho, pelo menos, é um SOS ali, né? Qualquer coisa, puxa o rabinho, que nem uma máscara de avião. Em caso de despressurização da cabine, puxa sua máscara.
Então, o rabinho facilita pro próprio trabalho. O problema é que não tem o rabinho. Então, ó, fica a dica, E que pessoal. tem os brilhinhos, os coraçõezinhos. Já vi com Parece um pedra diamante, um anel de preciosa. brilhante, um anelzinho de brilhante. Aquilo é chique, É um inclusive, pluguezinho né? brilhante, Eu já chique. vi aquilo, Só Esse que ele entra? entra. Ah, aquilo entra. Porque a base tem que ser mais larga, né? Pra não passar ali pelo esfíncter. Porque passou pelo esfíncter não é igual a vagina. Não é um... É um buraco sem fundo. Vai subir e não sai mais. E aí depois, se você não conseguir... Às vezes, só relaxando... Às vezes tem que precisar de cirúrgico, você faz a hack, né? Anestesia, relaxa o músculo, você consegue tirar. Mas às vezes não. Com Às vezes a tem que hack. acessar pelo abdômen. Porque subiu tanto que vira cirúrgico mesmo. Sobe muito? Não, sobe a ponto de você não conseguir alcançar mais para trazer, né, de volta. Não E tem aí? nenhum assim, aparelho que você consegue buscar aquilo ali, uma pinça de alguma coisa. Não. Porque não tem Porque pega ainda tem, também não aquilo, tem pega. né? E esse, por exemplo, que vocês estão falando do brilhinho, ele é de metal e ele tem uma ponta super fina. É um perigo. Perigo, É um pô, perigo. perigo ali dentro. Porque tem uns de borracha que são ok, assim. Ele não vai... E se Perfurar, essa né? base for maior, ele não vai conseguir entrar. Agora, esses pequenos, que são essa coisa da pedrinha e tal, ele é de metal, super pontiagudo, assim, tem uma ponta fina. Nossa, que Eu tenho perigo. até raio-x com ele. Lá. Ah, é? Tem. Os rachis devem ser ótimos também, né? Tem. Deve É porque ser... os plugs, eles são uma forma de relaxar, né? Antes do sexo É. anal. Né? Pra relaxar a E é musculatura. uma boa isso, e é uma boa É. utilizar para essa questão prévia, assim, para Sim. começar devagarzinho. Porque você tem a questão, eu falei esses dias, da questão dos, assim, dois esfíncteres, né? O voluntário, que é o exterior, e o involuntário, que é o dentro, né? Sim. Falei até pro exame, né, de toque de próstata, que fala que você tem que esperar para relaxar o de dentro, para poder receber, para não se machucar, né? Machucar. Então existe uma técnica Mas para funciona, isso, né? assim, as dicas, que ir geralmente, bem quando me devagarzinho. pedem que a gente tem que dar as dicas do É. sexo anal, a gente fala. Até para parceria, fazer com o dedo ou com o próprio pênis. E relaxando a musculatura para conseguir ficar mais prazeroso. Porque o músculo é contraído o tempo todo, né? Se você não relaxa, imagina, não vai ser tão prazeroso. Tem vários médicos que fazem, né, urologistas que fazem exame né, de toque de uma forma meio bruta, assim, É. né? E aí o cara fala, fica sofrendo com aquilo. Não é para sofrer, né? Não é a melhor coisa do mundo, né? É um gosto ruim, né? Não dói, mas tem, né? Mas tem um gosto ruim, né? Porque, assim, na verdade, o sexo anal, né? A pessoa tem que querer. Você ir obrigada por uma coisa aqui. Então, a primeira coisa, assim, que eu acho que é super importante a gente falar é isso. Ninguém tem obrigada a nada. É porque eu sou gineco, lido mais com mulheres, você, né? A Clá é um misto, né? É. Os dois, meio a meio. Mas eu falo que a primeira coisa é querer. Então, se não quer, tá tudo certo. Ninguém tem que se sentir obrigada a fazer para agradar a parceria. Né? Então, eu acho isso muito importante. E falar em relação, Clá, a lubrificação. Então, assim, primeira coisa, tem que lubrificar muito sempre. Eu sempre falo, o pênis e o ânus. Ah, deixa eu falar um negócio antes. E a tal da chuca? Ah, isso, Chuca. boa, a chuca. É Chuca. obrigatório Chuca. fazer a chuca? Não é obrigatório, nem obrigatório. deve. Não É. deve, não deve? Não deve. Por vários motivos, assim. Ela vai desequilibrar a flora intestinal, vai dar um estímulo de evacuação que não é o estímulo natural. Na teoria... Irritativo, tipo assim, irritativo. Até porque ela vai distender o reto mais do que o normal. A gente não recebe um volume de 100, 200 ml de uma vez só para evacuar. E vem como uma diarreia líquida, né? Porque... E de uma hora pra E de outra... uma vez só, exatamente. Vem uma bomba de líquido ali dentro. E o que acontece assim, na verdade, ali no canal anal, até a altura que vai ser atingida pela penetração, não é para ter fezes. As fezes vão ficar acima. O que acontece é que, assim, se a pessoa não tem uma evacuação boa, tem as fezes que não estão numa consistência boa, tá mais líquida, ou muito pastosa, pode acontecer de ter algum acidente. Então, o ideal é que nessas situações você não tenha relação, ou aí sim você excepcionalmente vai fazer a chuca, né? E a chuca, assim, o que eu também oriento? Muita gente só tem relação com a chuca. Então, acho que na prática, o que a gente tem que orientar, assim, para os pacientes, na vida real, né? Eu falo isso, mas tá bom, então, ok, você vai fazer a chuca. Como é que eu posso te ajudar? O menor volume possível. Cuidado com o bico da chuca, porque muita gente usa até aquelas duchas vaginais que tem um bico enorme e aquilo pode perfurar o reto. Porque a gente não sente dor lá dentro. Catastrófico isso. A gente não sente dor lá dentro, não tem terminação nervosa para dor. Então, se a pessoa sai introduzindo aquela ponta enorme, pode perfurar. Outra prática super comum, não sei se vocês têm isso no consultório, mas é que é tão habitual para mim,
as pessoas fazem chuca com o chuveirinho. Aham. Então, ela encosta o chuveirinho, só que assim, às vezes não é o chuveirinho da casa dela. Que várias pessoas devem ter a mesma ideia. Eita. Então, isso também não é legal. E o chuveirinho joga uma pressão de água muito grande. E aí, sim, a gente pode ter uma catástrofe. Porque ele vai chegar com essa água lá em cima, onde tem fezes. E depois essas fezes vão ficar escorrendo. Então, é meio nojento falar, mas assim, é pior. Porque as fezes sólidas, numa consistência adequada lá no alto, não vai acontecer nada. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu demoro uma vida para terminar a chuca. Será que você está fazendo assim? Porque você está jogando água e isso fica infinito, não acaba nunca. Então, você tem que ter... Tem uns dispositivos... É uma colonoscopia, né? Como se estivesse fazendo uma colonoscopia, fazendo né? Você tá um enema, né? Assim, um enema para limpar tudo. E não é o objetivo. E é um assim, enema ruim, né? Sim. Não é um enema nem bom, né? Faz um enema direito, então, né? Se for pra fazer, né? Então. Porque até tem umas bisnaguinhas... Assim, comerciais, né? Que é uma opção que é mais irritativa ainda do que a água, mas é um volume pequeno. E a gente vai minimizando o risco, né? Escolhendo. Mas é bom isso, não? Então, é bom excepcionalmente, mas também não pode virar uma rotina, né? Porque o nosso mecanismo de evacuação acontece com a chegada das fezes no reto, aí manda um comando para o cérebro dizendo, você precisa evacuar. E aí relaxa esse músculo inconsciente que você está falando, e o externo, que é o consciente, que te diz assim, agora eu posso ir ou eu não posso ir. Se você não pode ir, você trava. Só que se você fica bagunçando esse sistema, na hora que você começa a mostrar para o seu reto, para o seu cérebro, que você precisa de um volume grande para evacuar. Então, na hora que forem fezes numa consistência normal, numa quantidade normal, o que ele vai entender? Óbvio que eu não estou falando disso, assim... Ocasionalmente, as pessoas fazem preparo de cólon para colono, faz preparo para outros exames. Então, isso não é um problema nesse sentido, mas não pode ser uma prática rotineira, entendeu? E aí tem uns dispositivos que controlam o volume, tem um dispositivo descartável, super legal. Já postei lá no Instagram. O que seria um volume adequado? Então, o mínimo possível para fazer você evacuar. Essa é a resposta. Esse bem pequeno... Assim, seria uma coisa mais de líquida, né? Então esse deve ter uns 50 ml, mais ou menos. Ele é calculado, ele é descartável, a pessoa coloca a água pelo próprio bico. É legal que você dá para levar, porque minimiza essa questão de usar o chuveirinho da rua. Tem uns novos agora também que tem só o bico que acopla em qualquer garrafinha de água mineral. Então, é uma coisa também meio que portátil, sabe? Que é prática de você encontrar. E a própria chuca, né? De ducha vaginal, ginecológica, que também você controla o volume de água e você controla a pressão, entendeu? Também é importante controlar a pressão, porque o chuveirinho, você dispara e você não sabe a pressão que vai sair ali. E pelo menos, como é você que está apertando, você consegue controlar a pressão e a temperatura, que é importante, né? Assim, também para não ter nenhuma queimadura, nada nesse sentido. Então, o chuca é o mínimo possível. São também, né? Estuprador. Tem uns que você fala, que isso aí? Você percebe, toma um susto, tá maluco. Vamos nas perguntas. Vamos, tenho várias perguntas. Meus seguidores mandaram várias perguntas. Existe uma posição adequada? A posição que você se sentir confortável. Acho que, para quem está começando, às vezes é mais fácil a pessoa estar no comando, para evitar ser surpreendida com uma potência, um ritmo, uma frequência que não está sendo agradável. E aí, como você vai estar no comando, imaginem, cada um imagina a sua maneira, né? Mas isso é uma boa dica. Mas é uma excelente dica. Tem uma boa aqui, ó. Vou para um lado diferente, então. Como resolver intestino que não funciona direito? Constipação, provavelmente? Estão querendo dizer? Mas aí tem que investigar tudo, né? Tem que investigar tudo, né? Não tem. Porque constipação pode ser tudo, desde não se alimentar bem, tem algum problema de saúde, hipotireoidismo, diabetes, Alzheimer, usa medicação para depressão, Ozempic, essas... Depressão, medicamento para depressão, né? Coisa importante para caramba, porque todo mundo tá usando essa porcaria, né? E essas canetas de emagrecimento, semaglutida também, muita gente está usando. Resseca as fezes, não resseca isso? Tudo que resseca as fezes é ruim também, né? A hidratação, por outro lado, melhora tudo, né? Sim. Não tem jeito. Quais sintomas de câncer intestinal em jovens? É aleatório, hein? É aleatório. Não, eu vim aqui para responder sexo anal. Sabatina. De sexo anal? Então, vamos lá, né? Mas importantíssimo, acho super válido a gente falar sobre isso.
Então, qual é o problema do câncer de intestino? Que ele demora para dar sintomas. Então, quais são os sintomas mais comuns? Alteração do padrão evacuatório, sangramento, muco nas fezes. E aí a gente vai indo. Emagrecimento, anemia. Só que você pode ter um câncer de intestino inicial e não ter absolutamente nenhum sintoma. Esse é o problema do câncer de intestino. Entendeu? E tudo, né? É elástico, né? Esôfago, estômago, intestino, né? Tudo é problemático em relação a isso, né? Aí eles perguntam algumas coisas de uro, né? Porque o pessoal confunde tudo. Prócto e uro é brincadeira, né? Ele pergunta, se você trata mulher, se você trata hemorroida? Eu falei, não, calma, uro é uma coisa, prócto é outra, gineco é outra, né? Fissuras anais é a mesma coisa que hemorroida? Ou não? Deixa eu só acrescentar, eu acho importante. Explica a diferença lá pra gente entre o plicoma, a fissura e a hemorroida. Boa. Tá. Plicoma é uma pelinha que sobra no ânus. Essa pelinha pode surgir por qualquer processo inflamatório. Então, você pode ter uma crise de hemorroida, inchou muito, a pele distendeu, igual um balão de gás de criança. Encheu aquele balão para festa, ele murchou, não volta igual, fica sobrando uma pele. Então, aí tem um plicoma. Hemorroida, todo mundo tem hemorroida. Quando ela está dilatada, a gente tem a doença. Então, é um vaso. Normalmente, quando você pede para o paciente fazer uma força para evacuar, você vê que ele incha. O plicoma, não. O plicoma, ele continua uma pele murcha. Se tem uma hemorroida associada ao plicoma, você vai ver que tem uma pele murcha que incha, porque isso pode acontecer. E aí, a causa do plicoma foi a doença hemorroidária. Fissura é um corte. Muitas vezes, associado a esse corte, a gente também tem um plicoma, que é até uma tríade característica ali da fissura. Então, no final da fissura, na parte mais externa, começa a crescer uma pelinha em decorrência do processo inflamatório. Então, às vezes, o paciente fala assim para mim, eu tô com uma hemorroida. Com certeza é uma hemorroida, porque tem uma bolinha, tem uma coisa ali para fora. Essa coisa para fora é um plicoma e embaixo dele, e ele tem certeza que é uma hemorroida porque dói. Mas o que dói não é a pele, o que dói é o corte que está embaixo dessa pele, e aí é uma fissura. Então, essa é a diferença. E a fístula? Então, a fístula não tem nada a ver. A fístula é um túnel, uma comunicação com o lado de dentro do ânus com o lado de fora. Normalmente, parece uma espinhazinha. Então, o paciente fala assim, eu tenho uma espinha, um furúnculo que nunca melhora. Ou então, ele fechou, tinha certeza que estava livre, nunca mais voltou, nunca mais saiu secreção, porque o clássico é sair secreção. Às vezes, sangra um pouco e aí confunde com a hemorroida. Mas, na verdade, é esse túnel, entendeu? Que está associado mais a uma queixa de secreção e tal. E vai ficando aquilo ali drenando, e fica drenando, crônico, E é cirúrgico. Até hoje, assim, legal falar isso que vocês perguntaram do abscesso. Porque hoje, por coincidência, eu atendi um paciente que ele veio para mim falando assim, porque eu tenho uma hemorroida, uma crise de hemorroida, minha primeira crise. E começou com uma bolinha no ânus e ela foi vindo para fora, chegando quase no glúteo. Eu falei assim, então vamos fazer assim... Deixa eu te olhar, porque eu acho que isso não é uma hemorroida, isso é um abscesso. E foi exatamente... Não era uma hemorroida, era um abscesso. Ele estava postergando, crente que era uma hemorroida. Não melhora, não melhora, não melhora. E sem dor, sem febre, nada? Não teve febre. Tinha dor, mas a crise de hemorroida também dói. E era uma bolinha, só que uma bolinha era um abaulamento, entendeu? Então, assim, eu tenho muito cuidado com isso. Assim, às vezes, quando o paciente pede, manda um WhatsApp e tal. Eu falei assim, você já teve essa crise de hemorroida alguma vez? Porque se você não teve, até para vocês, assim, às vezes um paciente fala assim, doutora, eu tô com uma crise de hemorroida, me ajuda, o que eu faço, sabe? Você tem que ter esse alerta, assim, será que é uma crise de hemorroida? Pode ser um abscesso? Teve febre? É na volta do ânus? Ou tá um pouquinho mais afastado? O abscesso até pode dar bem perto, e aí você não vai ter como saber, e aí vai passar, né? Mas... Esse, por exemplo, não era na volta, bem perto. Ele era um pouquinho mais afastado. Esse um pouquinho mais afastado que me chamou a atenção. E abscesso, assim, tem que drenar, antibiótico, pode virar uma emergência mesmo. Então... Chato. Um negócio chato pra caramba. É outra história. Nossa, fístula já é muito chato de tratar também, né? Que você usa aqueles elásticos, né? Usa ligado para manter no túnel, não tem uma questão? Sim. Pode ter um sedenho, Mas a gente não usa muito, assim, isso é mais exceção hoje em dia. Quando tá mais grave, então. Principalmente quando tem doença inflamatória. Que é chato resolver isso pra caramba. E cisto pilonidal? Eu vou lembrando das questões de prócto aqui, da cirurgia geral, né? Porque a gente dá aquele passeiozinho na prócto, né?
Não, cisto pilonidal é uma inflamação que a gente está falando aqui, até pela prócto, que acontece na região do cóccix, mas sabia que cisto pilonidal pode dar em vários outros lugares? Ah, é? Sério. Pode dar Onde prega tiver pelo? interdigital, pode dar no Prega umbigo. interdigital? Pode. Caramba! Mas o clássico é ali na região do cóccix, né? E aí a pessoa tem... Às vezes fica com uma dor crônica no cóccix, acha que é um problema ortopédico, e aí quando a gente vai ver, é um cisto pilonidal. Na maioria das vezes, vai no dermato, porque acha que é um furúnculo. Porque nem sempre ele tá ali na linha média, assim, na junção das duas bandas do bumbum, que é na prega interglútea. E aí, se ele sai um pouquinho, fica parecendo um furúnculo. E aí a pessoa fica tratando, passa pomada, queima, não sei o que, não sei o que. Quando você vai ver, a origem tá lá no meio, da onde vem o pelo, que a gente chama de pits, que é o buraquinho, que é onde começa ou termina, dependendo do ponto de vista, o trajeto do cisto. Então, cisto pilonidal, outra história. Que também é chato pra caramba de tratar. Chato. Nossa. Uma pergunta também que sempre me fazem é por que quando eu vou tentar o sexo anal, eu tenho vontade de evacuar? Porque é um estímulo, né? Não tem como, assim, é igual no toque retal, na proctologia, é o estímulo natural que existe. Por isso que é importante você ter evacuado naquele dia, senão você vai ficar insegura, ou inseguro, e não vai conseguir ter a relação. E aí, por isso que muita gente acaba fazendo a chuca, para ter certeza que não tem nada, assim, vai vir à vontade, mas não tem nada para sair. Só que se você tiver acabado de evacuar, se você evacuou bem naquele dia, também não vai ter nada para sair. Então, você não precisa ter essa preocupação. É um receio, né? Não tem jeito, né? A pessoa fica com receio, né? E puxando um pouquinho a sardinha para mim, eu acho importante a gente também falar, é que sexo anal, quando fez o sexo anal, não pode ir para a vagina direto. Pô, isso é importantíssimo. Senão vai parar comigo também, com infecção urinária. Eu peguei a menina esses dias também, que eu falava, como é que você se limpa? De trás para frente ou de frente para trás? Ela falou, de trás para frente. Falei, muda isso. Menina jovem, cheia de infecção urinária de repetição. Falei, muda isso. Acabou. Infecção urinária. E sabe que eu também falo muito? As pessoas, porque eu sempre falo que tem que lavar, acaba que meus pacientes ficam acostumados a lavar. Só que na hora de lavar, esse lavar não pode ser um jato, lava-jato, né? Nem na vagina, nem no ânus, né? Porque a Lu também falou disso esses dias, né? Não pode entrar na vagina. Exatamente. Porque você vai lavar o ânus e não vai lavar a vagina, que é importante, né? E as pessoas fazem. E assim, essa coisa de trocar o preservativo também é importante, né? Porque você teve uma penetração anal, vai ter relação vaginal, você não pode usar o mesmo preservativo. E por mais que lave, tem, assim, ali a uretra, o ideal é que urine, lave bem, né, para o casal que tem uma relação mais estável, que não usa preservativo. Então tem que lavar, assim, de forma alguma, sexo anal vaginal. Nunca, jamais. Vaginal anal pode. Vaginal anal pode. Musculação causa hemorroida? Esforço causa hemorroida? Sempre tive essa dúvida, sabia, Clarice? Não causa hemorroida. Mas assim, se você estiver na crise, não dá para fazer o esforço, porque ela já tá dilatada, entendeu? Aí você vai perguntar para mim assim, mas e se eu for um halterofilista? Aí talvez. Porque você tá fazendo um esforço muito excessivo, de agachamento muito excessivo. Mas no dia a dia, para pessoas normais, assim, não atletas de altíssima performance, não tem problema nenhum. Não tem problema de esforço de assim, maneira nenhuma. Parto, por exemplo, que é uma coisa que se ouve falar muito, né? Eu tive meu filho e peguei essa hemorroida, a culpa é sua. Não tem esse negócio? Assim, então, aí falam, já é mais ou menos. Não depende da via de parto, mas na gestação a gente tem todo um processo de dilatação daquele vaso, de dificuldade de retorno venoso. Então, assim, a gestante tem mais edema das pernas, então o vaso do ânus também fica mais inchado. Às vezes tem varizes ali na parte vaginal, de vulva, né? Então não é, na verdade, pelo esforço na hora do parto. Não é pelo parto. A gestação é um fator de risco. Ó, você tá saindo do tema, hein? Desculpa. Meus seguidores, ó, a Xuca. A Xuca toda hora tá aqui, não tem jeito. A Xuca... lubrificante, vocês já perguntaram. Qual é o lubrificante ideal? Que a gente conversou esses dias sobre o lubrificante com... Da camisinha. Né, de óleo, de água. Agora eu já tô sabendo essas coisas também. Mas pro ânus, qual é o ideal? Então, o que você falou do outro, que eu quero saber? Não, de óleo e camisinha, né? Isso, eu perdi esse podcast. Olha aí. Tem que ser a base de água.
Não, camisinha de látex. O ideal é que seja à base de água, porque o óleo, ele atua ali no látex. Então, o látex fica mais frágil e rompe com mais facilidade. Então, a gente evita usar com camisinha à base de látex. Mas tem outro material, eu até vinil? esqueci. Deve ser vinil, né? Então, agora eu não me recordo. Mas Porque quem tem existem alergia a camisinhas látex, né? Imagina. Exato. Aí essas você pode usar. Não tem problema. Mas assim, por ser irritativo, o óleo de coco, que as pessoas sempre perguntam, que eu oriento via vaginal. Perguntam muito pra mim também. Não, óleo de coco não é um problema. O problema do óleo de coco é a camisinha, né? Porque ele também destrói a camisinha. Então, não dá. O que a gente recomenda mais é a base de silicone, que são os mais duradouros. Mas nem todo mundo gosta, porque fica meio melecado. Então, se você não curtiu o de silicone, tem que ficar reaplicando a base de água para manter essa lubrificação. Assim, porque perde logo, assim, a lubrificação? Porque não tem a lubrificação da vagina, né? Por exemplo, então não vai manter lubrificado. Segura. E se você, dependendo do tempo daquela relação, vai chegar uma hora que acabou. E aí tem que reaplicar. E o de silicone dura um pouco mais, mas nem todo mundo gosta, não. Anestésico jamais. Então também... Anestésico, esses dias um seguidor meu veio falar, porque não sei o que, a pomada de xilocaína... Falei, não pode. Ele falou, não, mas eu tenho muita experiência. Falei, não assim, pode. E tira a sensação também, né? Qual é a Se a graça? pessoa busca, aquilo tem que ser tudo. Aí não vale, né? Não vai. Vamos ver. E pode até atrapalhar a ereção, não? É lenda isso? Não, atrapalha. Se você perde essa sensibilidade, um abraço. A ereção te larga. É verdade. Assim, quais cuidados e exames que homens gays que fazem sexo anal devem fazer regularmente? Tem alguma coisa específica para homens gays? Sim, com certeza. E o que a gente está falando, começou falando, né, da pesquisa de infecções sexualmente transmissíveis, que é uma recomendação do Ministério da Saúde, de 6 em 6 meses. E, assim, a prevenção do câncer de ânus ainda não é absolutamente fechado esse protocolo. Esse protocolo é fechado para pessoas vivendo com HIV. Então, pessoas vivendo com HIV que têm relação anal precisam colher preventivo anal, igual preventivo ginecológico, mesma lógica. Colhe uma vez por ano, pesquisa das células que possam estar alteradas pelo HPV para fazer a prevenção, porque é mais ou menos o mesmo mecanismo de transformação do câncer de ânus, que se assemelha bastante ao do câncer ginecológico. Em geral, a gente acaba colhendo também de mulheres que tenham preventivo ginecológico. Ele perguntou gay, eu vou voltar no gay. Mulheres que tenham preventivo ginecológico alterado com lesão de alto grau. Então, teve o NIC3, que agora fala só alto e baixo grau, né? Mas teve uma lesão de alto grau, ou teve um câncer de vulva, de colo de útero, a gente tem que se preocupar com ânus. Porque aquele HPV que causou aquela lesão, ele também pode estar no ânus e ninguém nunca examinou. Então, a gente não tem que sair colhendo de todo mundo, mas nesses casos a gente precisa. Eu acabo colhendo de homens gays acima de 35 anos que tenham relação anal, porque é um exame que eu faço de rotina no consultório. Eu consigo tratar, isso também é uma recomendação. Se você vai ter aquela informação e não vai conseguir resolver a vida do paciente, é melhor você não colher. Porque a próxima etapa é você fazer uma colposcopia anal. O nome é esse, o termo TUS, né? O termo médico é colposcopia anal. E a gente chama mais habitualmente de anoscopia de alta resolução. Você vai procurar essa lesão, igualzinho a gente faz na colposcopia ginecológica. Então, se você consegue colher e você consegue terminar essa investigação, vale a pena, sim, colher de homens gays. Mas não, assim, num mínimo de idade, porque é um câncer que não é tão frequente, é um câncer que precisa desse tempo de exposição ao HPV para surgir. Mas pessoas que têm relação anal têm que ficar atentas, porque é um fator de risco para o câncer de ânus, apesar dele ser um câncer super raro. E vem do mesmo lugar, então, HPV. HPV. Do mesmo jeito que o câncer de colo de útero, o câncer de ânus também vem do HPV. Isso é uma dúvida... De uma lesão verrucosa. Tem que ter a verruga? Não. Não? Não tem que ter a verruga. Inclusive, assim, a verruga, ela é muito mais comum ser causada por subtipos de HPV de baixo risco. Então, os de alto risco, na maioria das vezes, não causam verruga, causam lesões microscópicas. Por isso, a importância do preventivo, entendeu? Agora, por que é importante? O que eu também explico sempre? Se você tem uma verruga, significa que o seu organismo não consegue combater o vírus. Por isso que você tem aquela verruga. Porque expostos, a maioria das pessoas já foi. Então, 80% das pessoas com vida sexual ativa já teve contato com o vírus a partir dos 30 anos.
Então, o que importa em relação ao HPV é como está a sua imunidade, né? Então, se você teve uma verruga, seu organismo não combate o baixo risco. Quem disse que ele combate o alto risco? Por isso é importante você ter essa preocupação, entendeu? Então, você tem uma mulher lá que tem verruga na vulva, né, na vagina ou no colo do útero, ou lesão de baixo grau, por que eu acho importante você investigar? Porque ela também pode estar exposta a um subtipo de alto risco que não está aparecendo na parte ginecológica e vai aparecer só no ânus, que ninguém nunca vai ver. E aí nem a colonoscopia é bom. Porque os pacientes falam para mim isso, assim, mas eu tenho uma colonoscopia, preciso fazer isso também? Precisa, porque a colonoscopia não vê bem o ânus. Então, ela vai passa passar direto, batido, né? exatamente, vai passar batido. E você tem que... É um exame que tem que ser feito com o proctologista. E isso é legal também, que as pessoas perguntam sempre, que é assim... quando a gente está falando de o câncer de ânus, é diferente do câncer de intestino. Então, você faz prevenção do câncer de intestino para todo mundo acima dos 45 anos. 40 anos, quando tem uma história familiar. E o câncer de ânus? Câncer de ânus não tem nada a ver com essa história. Câncer de ânus é para grupos específicos. Para quem tem que fazer, não tem discussão. HIV positivo que tem relação anal. HIV positivo, mulheres que têm um preventivo ginecológico alterado com lesão de alto grau. Transplantados, isso não tem discussão. Fora isso, a gente extrapola, né? E aí acaba que a gente colhe, mas isso é questionável, alguns protocolos sugerem, mas não são todos, pessoas que tenham relação anal em geral. E aí, principalmente, acaba que os homens gays acabam, às vezes, tendo... Por só ter quem é passivo, né, que nem é versátil e tal, tem muita relação anal, que só tem relação anal, acaba que é diferente da mulher que às vezes vai ter uma relação ou outra em situações esporádicas. Uhum. Então, acaba que nos homens gays a gente tem uma preocupação maior nesse sentido de colher. Então, tem alguma coisa específica, olha só. Tem. Que coisa tem, interessante. Sim. No consultório, claro, você recebe muitos pacientes, às vezes, com essas dúvidas, assim... Em relação à prática do sexo anal, você recebe mais homens, mais mulheres? Que vão para pedir uma orientação. Eu quero praticar. Ou qual a forma correta? Como eu devo ter o cuidado que eu preciso ter? Então, essa pergunta eu recebo muito mais de mulheres. Às vezes recebo de homens, assim, iniciando a vida sexual, que estão constrangidos de fazer essa pergunta, às vezes, por um outro homem. Então, vai nessa busca de tirar essas dúvidas de orientações, de como fazer a chuca, de se precisa fazer, de como ele tem que se proteger. E de mulheres eu recebo muito, assim, muito mesmo. E aquelas dúvidas de sempre, né? Se faz mal, às vezes, você até falou isso, às vezes a gente vê que a mulher não tá afim, sabe? E isso eu falo sempre, assim, se você não tá afim, não vai rolar. Às vezes você vê que a mulher fala assim, mas como é que alguém gosta? Se você não gosta, você não tem que fazer. Você não tem que fazer para agradar o marido. Eu brinco assim, isso é o presente de aniversário de casamento, sabe? Mas tem que ser prazeroso para os dois, porque senão não vai rolar. E aí você não consegue entender por que a coisa não tá rolando, porque na verdade você não tá afim. Então não vai rolar. Mas recebo bastante essas perguntas. E acho que as redes sociais, né, assim, o Instagram, ele propiciou muito isso, né? Acaba que eu falo muito disso no meu Instagram e as pessoas buscam, isso é muito legal, acho que você vê isso também naquela sua caixinha que todo mundo ama e tal, no seu também, que isso te dá uma proximidade do paciente, né? Então, ele sabe que ele pode fazer essa pergunta, que ele não vai ser julgado. não vai ser exposto, não vai ser julgado, que eu não vou ter preconceito, que eu vou falar da mesma maneira que eu tô falando na rede. Isso é muito legal, porque as pessoas vêm buscar essa informação, uma informação que não tinham, né? Você vai perguntar para quem? Numa consulta, às vezes ele não vai marcar uma consulta, ele só quer tirar uma dúvida, né? E manda lá mesmo, né? Manda mesmo. Exatamente. E é legal, eu acho ótimo. Eu também acho ótimo. Acho ótimo. Me diz uma coisa, é correto tirar os pelos do ânus? Não tem certo e errado, né? Também não tem certo e errado direitinho, da vulva, né? mas tem que tomar... Quando você tem que tomar cuidado para fazer uma depilação? Quando você tem hemorroida, quando você tem plicoma, se você tiver uma fissura... Foi hemorroida mesmo? Sim, porque a depilação com cera é uma coisa que eu não sei se você já imaginou como é. Graças a Deus. Não, então... Até suei agora.
A pessoa... Eu já ouvi falar, mas eu acho que é mentira, não é possível. É verdade, é verdade. Horror, gente. Vocês passam por uma aprovação. Que horror. Então, ali, a pessoa sai arrancando tudo. Se você tem uma hemorroida... A hemorroida que veio, Não, a hemorroida não vai, né? Mas assim... Resolveu a hemorroida da pessoa. Se eu tô falando pra pessoa, não passe papel higiênico, porque ele vai irritar a sua hemorroida, imagina a cera quente, arrancada. Nossa. Então não dá. O plicoma, se tem um plicoma grande, vai passar a gilete, vai machucar, vai sangrar. Então, esses cuidados, quando a pessoa tem uma queixa, né, orificial, ela tem que ter esses cuidados, porque realmente pode ter um problema. Mas se você deseja depilar a região, tome esses cuidados. Eu sempre falo assim, a depilação a laser é uma opção boa. Isso que eu ia perguntar. Porque vai ser mais duradoura. Só que você tem que raspar também para depilar com laser. Então, às vezes a pessoa não tolera. Porque acaba que fica irritado. Ou tem muita gente que tem prurido, coceira no ânus, e aí não tolera a depilação. E aí deixa o pelo, apara o pelo, sabe? Não precisa viver essa coisa de... Precisa ficar lisinho também ali, né? Isso é a melhor coisa, né? Vou fazer uma pergunta que é uma pergunta que a gente já conversou uma vez, que eu tenho que trazer aqui, que é uma pergunta que toda hora minha caixinha aparece. Homens que pedem fio terra, as parceiras são gays? Não são gays, gente. Pelo menos eu não acho. Olha, gays. toda hora essa pergunta E assim, vem. tem gays que não praticam o sexo. Eles não praticam. Então, você pode ser passiva, ativa ou versátil. Exatamente. Tem flex, total flex. Coceira anal é sempre hemorroida? Já fui aqui atropelando, né, Lu? Desculpa. Não. Fui atropelando. Quase nunca, até. Quase nunca? Coceira anal pode ser até isso. Irritou da depilação, machucou com papel higiênico. Candidíase. Pode ser candidíase, pode ser o início de um herpes, pode ser um plicoma. Hemorroida. Coça, hemorroida. Pode ser não estar limpando direito. Pode estar escapando fezes. Então, uma pessoa que tem uma certa incontinência e não consegue limpar bem. Coceira anal é o mundo. Pode ser... alergia a produto químico, alergia ao shampoo, sabonete, amaciante, a calcinha. É infinito. Coceira anal é infinito. Verme, que todo mundo acha que é, raramente não é nos adultos. Como é que funciona? Você tem que tomar remédio para verme? Não tem mais. Não existe um protocolo. Então, existia essa lenda, né? Não tem nenhum protocolo de desparasitalização recomendado. Só se você tiver alguma coisa, você pegou lá o verme, você fez lá o parasitológico de fezes? Não, se você tiver algum sintoma, né? Assim, uma diarreia. Aí, assim, se você tem uma coceira, que é a coceira do verme, que coça, que é o oxiurus, é uma coceira característica. Quando ele migra, né? É noturna. Então, aí todo mundo... Mas sabia que todo mundo que coça mais à noite? Quando você desconecta do resto da vida, dos problemas? E até a coceira... de fundo emocional, ela acaba coçando mais à noite. Que é escabiose também, né? Escabiose que coça também coça barriga, mais à noite. É à noite, que fica, né, quente, né, na cama. E aí lá os bichos se mexem e dá uma coceira danada. Mas é tronco, costas, mais oxiúro, dobras. Mais oxiúros, então é à noite. Então, é à noite. E é uma coceira insuportável, né? Algumas vezes, assim, quando a gente tem quando eu tenho um caso de prurido muito difícil, assim, que a gente já tentou tudo, também vai um vermífugo junto, né? Mas que não é um problema. Mas também não é pra gente sair achando que é, porque a gente pega uns pacientes assim, já fiz vermífugo não sei quantas vezes e era uma candidíase, entendeu? Ou às vezes, sabe o que é? Um HPV. Uma verruga que tá coçando. HPV coçando? Condiloma pode coçar. O condiloma anal, isso também me perguntam muito. Isso significa que a pessoa ela praticou sexo anal? Não significa. Eu também me perguntam muito, isso é muito curioso, assim, porque às vezes o paciente fica revoltado. Ele fala pra mim, não é possível, isso não, você está errada. Fala assim, isso não é HPV, você errou. Eu falo, não, tudo bem, então vamos esperar a biópsia. Quando sair a biópsia, a gente conversa. Eu digo que pode estar ali. Porque o que eu explico, assim, o HPV, ele não implanta milimetricamente onde encostou. Ele implanta na região. Então, se na região, 5 centímetros para cima é uma coisa, 5 centímetros para baixo é outra. E não faz diferença nenhuma. E ele tem uma preferência pela zona de autotransformação, uma coisa super técnica, assim. Ele prefere a junção da pele com a mucosa. Então, é comum ele estar ali na entrada do ânus por causa disso. E a pessoa nunca teve relação anal. E por isso que é importante você investigar o ânus nessas mulheres que têm uma história de alto grau, porque às vezes ele está na entrada do ânus, o HPV,
e ninguém nunca vai examinar. E aí, esse é o fator de risco. Porque acaba que do preventivo ginecológico, com o preventivo ginecológico, essa mulher está protegida. Mas ela nunca foi, o ânus nunca foi examinado, assim. E aí acaba que a gente pega um câncer de ânus, né? Que não tem nada a ver com o intestino. Sim. Que é isso que a gente falou. E genital também tá ali pertinho. Você pegar o HPV Isso. e ele tá ali, e ele aparecer um pouco mais perto do ânus, né? Não custa muito, né? Nossa, e o homem hétero, ele fica louco. A mulher até aceita, mas o homem hétero, ele fica louco. E aquilo é um transtorno na vida. Porque ele tem que se justificar para ele mesmo, né? Para o mundo, para a parceira, que... E, sei lá, ele só acredita porque é nele. Porque senão não acreditaria. Eu falo, não, mas é assim. E HPV é tão normal. comum, né? Também que se as pessoas muito. soubessem qual é a sua chance de ter, é uma chance enorme, assim. Não precisa fazer esse drama todo, né? Vai, tira essa porcaria, faz o que tem que fazer e pronto, né? Não precisa ficar com Mas esse tem drama, muito né? tabu ali, né? De muitas questões, assim, promiscuidade, tudo que a gente sabe que não é nada disso, mas essa consulta e essas questões de HPV são sempre complexas, né? Para desmistificar. Muito. E aí o casal vem, rola aquele drama. Isso é comum significa pra que caramba, traiu, assim, isso eu perco hora Também. conversando, Nossa, que não significa, né? não tem aquele período de incubação, todo aquele Pode ter esquema, lá né? atrás, ela pode ter primeiro parceiro. Não, às vezes eu falo até assim, traz o parceiro. Pra gente conversar, Às né? vezes é mais fácil eu contar, olhando no olho, que ele vai acreditar no que eu tô falando, do que você que não tá acreditando nisso, explicar pra ele ou pra ela que não vai dar certo, você vai se enrolar. Então, deixa que eu explico. Traz pra consulta que eu Você explico. já tá bravo, você não acredita naquilo, você tá bravo com você mesmo, né? É um horror aquilo. Então, qual a idade correta para ir ao proctologista? Pronto, recomendações gerais com relação à proctologia. Gerais para todo mundo, quem não sente nada, 45 anos. Tem história de câncer de intestino na família, 40 anos ou 10 anos antes do primeiro caso, tá? Aí a gente vai abrir as outras exceções. Se você tem algum sintoma, qual sintoma? Incha depois da evacuação, pode ser uma hemorroida. Sangra depois da evacuação. Sangrou, mas eu sei que é hemorroida. Tá, se é hemorroida, você tem que ir no proctologista. Dor para evacuar. Dificuldade de evacuar, que pode ser uma constipação. Se você tem relação anal, que a gente falou... mas você não vai colher o preventivo de todo mundo. Não, mas pesquisa de clamídia e gonorreia eu tenho que colher de todo mundo que tem relação anal. Qualquer alteração do intestino, né? Então, constipação, diarreia, alternância. Então, uma hora você tem diarreia, outra hora você tem prisão de ventre. Quando você fica estressado, a gente tem que investigar. Essa parte intestinal também, de gases, dor abdominal, sangramento no período menstrual, que pode ser uma endometriose, que a gente não fala tanto, mas que a gente vê, endometriose no reto. Que é uma outra queixa também, assim... Geralmente em mulheres, mais comum em mulheres mais idosas. Se você não consegue conter gases ou não consegue conter fezes, se você está com algum escape, isso tudo tem que procurar o proctologista. Eu não esqueci de nada, é muita coisa. Você ficou bem. Eu acho que agora a gente podia fazer um resumão, já que, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Aprendi coisa pra caramba, aprendi muita coisa hoje. Gostei. Que maravilhoso. Adorei, gente. Obrigada. O apanhadão, resumão. Apanhadão. Então, vamos lá. Apanhadão da hora. Sexo anal não dá hemorroida, nem fissura e nem plicoma. Não, fissura pode dar. Fissura, é verdade. Só fissura pode dar. Presta atenção, Luciana, presta atenção. Então, vai tomar depois a lição. Pode irritar a hemorroida. Tem que lubrificar. Tem que lubrificar. Porque não tem lubrificação no ânus igual tem na vagina. Muito lubrificante. Não causa hemorroida e nas crises evitar. Isso. Né? A chuca. Pega Chuca, leve. evite. Evite sempre que possível. Evacuante. Isso. É a melhor coisa. Dieta boa, rica em fibra, para você ter um cocô bonito. Camisinha sempre. Isso. Camisinha sempre. Cuidado com, camisinha ânus, vagina. Ânus, vagina, Troque a camisinha. jamais. Trocar a camisinha. Isso, importante. Sempre. Preservativo. Seja delicado. Preservativo. Seja delicado. Seja delicado. Trabalhe a musculatura, né? A dica pro parceiro, eu acho que é muito importante. Os brinquedinhos, eu acho válido, mas com cautela.
né? Cuidado. Aquele plug anal, fiquei apavorado. Compra o maiorzão, que tem um negocinho, entendeu? Isso. Com o rabinho. Com o rabinho. O rabinho pode. É mais fácil para o proctologista tirar. Mas, ó, acho que faltou o mais importante, que é o que eu falo. Sexo anal é o seguinte, você quer? Porque se você não quer, não vai rolar. Não vai rolar, não vai ser bom. O mais importante é isso, é você querer, né? Sentir prazer, porque o sexo anal ele pode sim dar prazer, né? O ânus tem muitas terminações nervosas. A gente pode sim alcançar o orgasmo com um sexo anal, então é super possível. Também é uma dúvida frequente. Também. Né? Acho que falamos tudo, no resumo. Belo A posição é a que mais te agrada. Se controla, né? A questão, né, da posição de controlar, né? Então, fazendo de uma forma adequada, não vai ocasionar não vai ocasionar perda das, né? Falando popularmente, das pregas, ter uma incontinência fecal. E a gente não tem como saber que perdeu as pregas, é bom reiterar isso. Isso, não tem como Não tem como saber. Eu não vou descobrir nem ele, nem eu não quero saber. Eu também não... A gente não quer saber. A gente não se interessa. Se quiser contar pra gente bater um papo, tirar tudo bem. Não vai ser um problema também, ao mesmo tempo. Vai ser um problema. Isso aí. Então é isso. Clá, muito obrigada. Obrigada, gente. Muito Adorei. obrigado, muito obrigado. Foi legal demais. Você atende aonde? Deixa o seu contato. Hora do jabá. Vai. Mete bronca. Vamos começar pelo Instagram, @doutora Clarice Casale. Também tem um canal no YouTube, Proctologia pra você. Eu atendo aqui no Rio, Barra e Ipanema. Maravilha. Maravilha. Excelente. Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem ficado com a gente aqui. A gente espera de coração que todos vocês tenham aproveitado, tenham aprendido muito, né? Que a gente possa ter contribuído de uma forma importante aí para a vida e para a prática do sexo anal na vida de vocês. Se inscrevam, ativem lá as notificações. Um grande beijo e até a próxima. Beijos.